Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Vou deixar aqui hoje mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra que eu vou deixar hoje está escrita no livro de Apocalipse 2, verso 8. Essa palavra é uma palavra que fala das 7 igrejas da Ásia, quando João estava na ilha de Pátmos. E ali, ele preso, Deus deu ele uma visão e mandou ele escrever o que ele ia ver, que estava acontecendo no momento, o que ia acontecer depois. E ele escreveu o que Deus mandou, e aqui está uma carta que Deus mandou ele escrever para a igreja de Esmina. Essa igreja de Esmirna, a palavra fala assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres. Aqui a gente vê que Deus mandou João escrever esse versículo, essa palavra aqui, e Deus afirma que ele sabe o que eles estavam fazendo e o que passava na vida deles. E sabe, pela que a palavra fala, era uma igreja sem poucas condições, porque Deus fala: eu sei que vocês são pobres. Mas olha a palavra seguir, na continuação, que fala que Deus afirmou que realmente era uma igreja, povo pobre, mas de fato são ricos. Por que Deus está falando que eles é pobre, mas de fato são ricos? Quando Deus fala que a pessoa é rica, não significa bens materiais, é porque a pessoa teme a Deus. Toda pessoa que teme a Deus, que anda com Deus, essa pessoa é chamada de rica, porque tem tudo na sua vida. Se a pessoa tem Deus na sua vida, ela tem tudo. Tudo. Ela é completamente rica. Mas também a palavra fala de um grupo de pessoas pobre, miserável, que pertence a Satanás. E essas sim são pobres, porque não tem Deus na vida deles. E por que essas pessoas não têm Deus, esse grupo não tem Deus na vida deles? Porque é a palavra de Deus que está falando, não sou eu que estou falando. Olha a continuação. Mas de fato são ricos. Aqui a palavra falou: eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, fala mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Então aqui a palavra está falando que tem um grupo que não pertence a Deus, mas que pertence a Satanás. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Muitas vezes a gente acha, né? E muitos falam que o diabo, ele não tem poder. Que o diabo, ele só faz aquilo que Deus permite. Sim, ele só faz aquilo que Deus permite. Mas, assim como eu costumo falar, ele é astuto e ele tem sim poder. Deus não tirou o poder dele, porque ele foi jogado do céu. Ele queria ser maior do que Deus, ele foi jogado do céu, mas Deus não retirou o poder dele.
E olha só para ver essa palavra aqui. Quem vai pôr os irmãos na prisão? Deus ou o diabo? A palavra aqui está falando que é o diabo que vai pôr os irmãos na prisão para ser provado. Então a prova, muitas vezes, ela não vem de Deus. Muitas vezes ela vem do diabo. Porque ele põe as pessoas em situações de prova para testar essa pessoa, para ver se realmente essa pessoa ama a Deus e se realmente ela está com a sua casa firme na rocha. E aqui a palavra está falando que não é Deus que vai pôr os irmãos na prisão, é o diabo que vai pôr eles à prova. E a prova seria a prisão. Olha só, não tenha medo, mas a palavra fala, Deus afirma, não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que seja provado e sofra durante 10 dias. Seja fiéis, mesmo que tenha de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguiram a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Amém? Essa palavra aqui, quando fala da segunda morte, é quando Deus vai buscar os seus escolhidos, vai fazer uma seleção. Aqueles que for salvo, vai morar com Deus. Os que for condenado, vai passar por essa segunda morte. É por isso que a Bíblia fala da segunda morte. E a Bíblia fala que esse versículo aqui, naquela época, era para as igrejas da Ásia, mas nos traduzir para os dias de hoje não é diferente. Todos nós passamos por prova, aflições, mas é a forma que nós encaramos sem desanimar, sem desistir do nosso propósito, que nós vamos sair vitoriosos. Se nós ficar firme na prova, na luta e não desistir do nosso Pai, nós vamos ser vitoriosos. Mas na prova, se houver murmuração, reclamação, se houver um desalinhamento por falta de fé, essa pessoa vai ser provada novamente, até ela amadurecer e entender que é necessário passar pelo fogo, pela prova. Quem sirva a Deus verdadeiramente passa pelas provas de cabeça erguida, confiando no Pai, confiando no Todo-Poderoso, que é Ele que nos dá a vitória. E é isso que a palavra está falando. As provas não vêm só de Deus. O diabo também põe pessoas em prova. Mas é a forma como nós vamos encarar é que muda toda a história. Amém? Fica aí essa palavra abençoada. Que Deus nos abençoe, nos dá graça e nos fortalece a cada dia. Amém?